Dimas, Rodrigo não quer acordar, não. Bora, Rodrigo, acorda aí, vambora, cara. Acordar. Vai, o trem já vai sair, tá na hora. Bora nessa! Sua próxima parada é aqui. Onde é que eu botei minha mochila? Olá, querido ouvinte do Bora Nessa, o programa de viagens mais completo e divertido do seu rádio. Meu nome é Dimas Novaes e, juntamente com minha grande amiga Ida Sobral, apresento a você a primeira edição do programa Que é uma Viagem. É isso aí, Dimas. Bom, e para começar a nossa viagem, nada melhor que um roteiro completo sobre como fazer um mochilão. O nosso repórter Felipe Costa conversou com mochileiros que fizeram e planejam enfrentar essa aventura pela América do Sul. Viaja, Felipe! Em tempos de crise, viajar para o exterior é luxo para poucos. Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, destinos queridinhos dos jovens brasileiros, ficaram mais distantes. Diante do inconveniente aumento do dólar, quem pretendia aproveitar as férias de final de ano em Nova York, por exemplo, teve que rever o plano de voo. Um curto passeio, que há alguns meses sairia bem em conta, hoje não sai por menos do que $3.000 em média. Quem já está de malas prontas acompanha de perto a instabilidade das bolsas e vê o custo de sua viagem subir e descer várias vezes em um único dia. O chamado humor do mercado anda mais bipolar do que nunca. Um teste de nervos para quem só quer relaxar nas férias. Se atravessar o Atlântico ou dar um pulinho em Manhattan está mais caro, nada melhor do que procurar alternativas caseiras. Um tour pelo Nordeste ou pelo Sul do Brasil são boas pedidas. Mas se você quer mesmo sair do país, uma opção economicamente viável é a América do Sul. Por pouco mais que R$2.000 é possível passar 4 dias na capital argentina, em hotel de alto luxo, com direito a traslado e passagens aéreas. Mas se gastar não é mesmo sua praia, o melhor é fazer um mochilão. Uma viagem sem destino certo, sem regalias, à base de caronas e hospedagens. Bem, hospedagem não é muito o termo certo para quem dorme no primeiro albergue barato que aparece pela frente. Viagens desse tipo já viraram febre entre a galera mais jovem. Os mochileiros já chegaram a criar uma página na internet. No www.mochilãosemfronteiras.com, eles compartilham relatos de viagens, fotos e vídeos. No site de relacionamentos Orkut, a comunidade Volta ao Mundo de Mochilão já reúne mais de 14.400 pessoas. Diego Fraga, de 23 anos, é um adepto da filosofia mochileira, conhecer o maior número de lugares gastando a menor quantidade de grana. Em 2006, quando tinha 21 anos, ele deixou em Salvador família, amigos, trancou a faculdade e seguiu sozinho em direção à América do Sul. De quebra, ainda deu um pulinho em Cuba. A América do Sul sempre foi um destino muito querido por mim pela ideia da união latino-americana, pelo fortalecimento regional, as políticas da mudança e valorizar um pouco mais os vizinhos que são tão pouco valorizados e que valorizam muito o Brasil, coisa que a gente não faz com relação a eles. Uma cultura tão próxima e bonita e barata. Eu fiquei em Havana uma semana em Havana, aquela cidade toda, aquela decadência, aquele centro urbano meio pobre, envelhecido, tem as casas, mas também não há grandes construções, então se mantém aquela ideia de 1979 mesmo. Além de Cuba, ele passou por Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, quase toda a América do Sul. Para se deslocar de um país para outro, nada de aeroporto ou avião. Os terminais de embarque eram os postos de gasolina e o meio de transporte, o primeiro caminhão cujo motorista topasse oferecer uma carona. Diego não foi fazer aquele turismo tradicional. Para ter uma noção, nem mesmo máquina fotográfica ele levou na mochila. As fotos que tem da viagem foram tiradas com câmeras de amigos. Estudante de Direito, ele queria mesmo era acompanhar mais de perto a tal união regional dos países sul-americanos, sob o ponto de vista político e jurídico. Tudo o que foi visto está sendo transformado em material teórico, que fará parte de seu trabalho de conclusão de curso. Durante a viagem, o maior apuro por que passou foi uma truculenta abordagem policial na Venezuela, quando foi revistado e teve que pagar propina aos policiais para ser liberado. Postos na parede, revistado. A própria polícia tentou roubar a gente. A cobrança de propinas parece mesmo não ser exclusividade do famoso jeitinho brasileiro. Felipe Rangel, de 22 anos, passou pela mesma experiência algumas vezes. Na viagem que fez em 2005 pela América do Sul, em um dos episódios, ou ele subornava os agentes da imigração do Peru, ou era expulso do país. A princípio, Felipe só queria aprender a falar espanhol em Buenos Aires. Como já estava por lá, decidiu esticar a viagem até Córdoba. Chegou aos Andes e não parou mais. Passou por Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Peru,
Colômbia e Venezuela. As andanças duraram 6 meses. Pensei em ir para Cuba ou para Guatemala também, para o México também, só que eu já estava sem dinheiro. Ele viajou sem roteiro. Você não sabia para onde você ia no dia seguinte, você podia chegar numa cidade, gostar e ficar lá. Em média, ele gastou $400 por mês, sendo que em alguns países, onde a moeda local era muito desvalorizada, essa quantia caía para 200. Mochileiro anda com dinheiro contado e, quando não viaja em grupo, tem como opção de companhia os livros. Na verdade, basicamente, você passa metade do tempo da viagem lendo, porque você vai para a estrada pedir carona, por exemplo. Você pode ficar lá umas 5 horas e não passa um carro, sabe? Então, eu lia muito. Minha mochila era, na verdade, só livros. Os livros também foram culpados pela realização da viagem. Felipe se diz vítima da geração beatnik, grupo de escritores americanos que contestavam valores e defendiam a liberdade do ser humano nas décadas de 50 e 60. Um dos seus membros era Jack Kerouac, autor de On the Road, uma espécie de bíblia dos jovens que colocam uma mochila nas costas e botam o pé na estrada. Foi Jack Kerouac mesmo, o On the Road, esses livros. E Jack London também, Hemingway, sabe? Todos esses escritores que faziam isso, né, de viajar, se meter em aventura e tal. A experiência lhe rendeu alguns aprendizados. Afinal, enfrentar aos 19 anos uma empreitada destas não é para qualquer um. Aqui em Salvador a gente está muito acostumado com o padrão, né? Você vai, estuda, vestibular, faculdade, depois trabalha. Se você viaja assim, você entra em contato com esse universo, dessas pessoas que viajam também. Muito estrangeiro também, que, sabe, largou o país e está viajando aí, arranjando o bico, sabe? Aí você acaba, na minha concepção, assim, acaba perdendo um pouco essa limitação, como se estivesse numa caixa e conseguisse talvez sair dessa caixa, alguma metáfora desse tipo. As histórias contadas por Diego e Felipe podem até assustar Marcos Azoubel, de 21 anos, mas ele não desiste de sua viagem de jeito nenhum. A data já está marcada. No dia 15 de janeiro, ele estará em um voo em direção a Lima, no Peru. Está tão ansioso que só lembra da data de ida. A de volta... E volto, não sei exatamente, 8 de fevereiro, por aí. Ele vai passar 24 dias viajando pelo Peru, Bolívia, Chile e Argentina, com 4 amigos. Para ele é mais barato que a Europa, é perto e ao mesmo tempo diferente do Brasil. A expectativa é das melhores. Se alguma coisa der errada... Se acontecer alguma coisa errada, faz parte da viagem. É uma das coisas boas no final da viagem, para contar a história. Na mochila não vão faltar. Não pode faltar cueca, que é importante. E não pode faltar um baralho para jogar truco. E fora isso, as coisas normais, né? As roupa de frio, toalha, essas coisas. Mochileiro que é mochileiro se preocupa sim com grana. Ele e os amigos querem gastar até R$3.000. R$1.500 já se foram nas passagens de ida e volta. Para economizar e não levar sustos, é importante pesquisar previamente algumas informações sobre hospedagem em albergues, imigração, preços de comida, sistema de transporte, entre outras questões cruciais para uma boa viagem. Uma dica é acessar o www.mochilãosemfronteiras.com. Felipe Costa para o Bora Nessa. Sua próxima parada é aqui. Demais a reportagem. Para completar, por que não as dicas culturais sobre o que escutar, ouvir e ver sobre viagens em ida? Bom, eu acho muito bom, Dimas. E o nosso acompanhante nesse percurso é Rodrigo Sombra. Vai lá, Rodrigo. Coloque na mochila. Olá, aqui é Rodrigo Sombra. Para começar com